Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, fiquei alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quem está aqui, quem está em casa, está um pouquinho frio aqui embaixo hoje, sim ou não? É? Que bom, você não vai dormir não, né? Esse horário é cruel, né, gente? Domingo à tarde. Mas se comer uma feijoadinha nesse frio, nessa hora ela começa, né? A digestão é complicado. Meus irmãos, vocês que chegaram agora, que estão visitando a Canção Nova, o padre já citou, mas para te colocar ainda mais dentro do contexto, nós estamos vivendo um acampamento de oração aqui na Canção Nova, neste final de semana, que tem como tema a libertação da mente ansiosa, que é título de um dos meus livros que fala sobre a realidade da ansiedade, não é? Quando transtormática, quando fora do controle, como que a gente pode, a partir de Deus, da espiritualidade, da fé, da palavra de Deus, encontrar caminhos para administrar melhor a nossa vida e para lidar com isso, né? É um tema muito relevante, muito atual. Muitas pessoas, eu explicava na pregação cedo, sobretudo adolescentes, jovens, e todos nós, pessoas mais velhas também, vivem uma dependência, não é, do celular, dependência das telas, o que está roubando muito a nossa capacidade de relaxar, não é? Um bombardeio
de distração, é um bombardeio de descarga dopaminérgica, de dopamina, é um bombardeio de novidade. E o nosso sistema de recompensa do cérebro, como eu explicava de manhã, fica sobrecarregado com tanta possibilidade de entretenimento, né? Com tanta possibilidade de informação e assim sucessivamente. E na pregação da manhã, para você também que ligou agora ou chegou para a missa, o padre começou a falar sobre alguns pontos de uma estratégia para lidar com a ansiedade, para vencer a ansiedade, para administrar melhor o nosso coração diante dos estímulos que hoje geram em nós ansiedade. Mas antes de prosseguir essa reflexão, não é, que eu comecei a fazer de manhã, eu vou continuar falando da estratégia que a gente aprende a partir de Deus para lidar com a ansiedade. Antes de falar disso, eu quero falar da estratégia que hoje no Evangelho Jesus deu aos seus discípulos. E o Evangelho diz que não só os 12, mas 72 discípulos, que é 6 vezes 12, né? Então, além dos 12, tinham outros ali que seguiam Jesus de perto, né? Além dos bispos, tinham também os padres, né? Digamos assim, que são os colaboradores dos bispos. Os 12 são os apóstolos, né? Mas tinha também aquele grupo que os circundava. E você sabe que o Papa Bento XVI escreveu um livro fantástico há anos atrás, chamado Novo Povo de Deus, no qual, claro, com muito mais profundidade, eu vou trazer só assim o suprassumo do livro, né? Ele dizia o seguinte, que Jesus, ao escolher os 12 apóstolos, ele está fundando o novo povo de Deus. Porque o primeiro povo de Deus é o povo da aliança feita com Abraão, são os judeus. E tinham as 12 tribos de Israel, cada um dos filhos de Jacó, não é? Nós vemos lá, Jerusalém está onde é a tribo de Judá, né? Tem a tribo de Manassés, de Benjamim, de Dan, de Neftali, todo o território que quando Josué e o povo que andava por 40 anos no deserto conquistaram a Terra Santa, eles dividiram a terra, não é? Dentre as 12 tribos, só não a tribo de Levi não teve um território, porque eles eram sacerdotes, né? Os padres, e a tribo deles era a recompensa deles, o salário deles era o próprio Deus, era aquilo que o templo, que se realizava no templo, né? Então, Jesus está fundando um novo povo de Deus, ao invés das 12 tribos, porque os judeus, diferentemente de um cristão que se converte para o cristianismo, é uma religião de nascimento, né? Não é uma religião de proselitismo, não se converte muita gente para o judaísmo, o judeu nasce judeu. Então Jesus está fundando um novo povo ali a partir dos discípulos, que ia sair para pregar o evangelho, presta atenção, isso é importante, e iria cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, de uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e os grãos de areia do mar, porque só os judeus não dariam essa descendência. Então muitos dos discípulos, eles não eram da tribo de Judá, não é? De onde viria o Messias, como Jesus era. Eles eram de outras tribos. Então Jesus começou um novo povo de Deus, uma nova aliança, que não era só quem tinha o sangue judeu, mas era aqueles que aderissem pela fé a Jesus, recebessem o batismo e vivessem no seu nome. E aí estamos nós, né? Como diz lá em São Paulo, é nós na fita, né? Aí vem os cristãos, somos nós, que não éramos judeus, mas fomos redimidos pelo sangue de Jesus, e pelo batismo nos tornamos o povo de Deus, a igreja. E Jesus enviou esses discípulos, e ele deu 9 orientações muito importantes. Repita comigo, 9 orientações. Mais forte, 9 orientações muito importantes. Primeira coisa, Jesus disse: saibam, tenham consciência que eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. O lobo é o predador da ovelha, né? Então, se Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, ensinando que todo discípulo precisa ter a virtude da prudência. Por quê? Porque o mundo é mau. Desculpa ser sincero, não estou sendo pessimista, mas a lei que rege esse mundo, o pensamento que rege esse mundo, não é o evangelho. É a lei do dinheiro, é a lei do mais forte, do mais bonito, onde se oprime os pobres, onde as grandes corporações querem vender para você remédio que você não precisa, querem que você fique viciado na internet, porque quem mais gasta é o ansioso e o viciado, sabia? Isso é estatística. Para as grandes empresas, quanto mais ansioso você for, melhor, mais eles ganham. O ansioso não pensa, ele compra, não é? Por que você está concordando? Não entendi. Tem muita gente assim, ó, se você soubesse para a fatura do cartão desse mês, né?
O ansioso compra, ele não pensa, não é verdade? Quanto mais ansioso que você tiver, melhor para o mercado. O ansioso é o que come mais, né? O ansioso é o que bebe mais, é o que compra mais, é o que usa remédio, é que quer solução imediata para tudo. Então Deus está dizendo, cuidado, você é meu discípulo, você é batizado, seja prudente nesse mundo, esteja atento para perceber as ameaças. O que é alguém prudente, né? Tem mineiro aqui? Tem alguém de Minas Gerais? Mineiro é meio desconfiado, né? Você chega perto dele, vai te medindo assim, né? Depois ele vai chegando. Mineiro não é meio desconfiado, sim ou não? Então é meio prudente, ele vai vendo. Pô, eu não vou colocar o pé aqui, né? Imagina se eu estivesse andando e achasse que aqui continua. Não, tem um degrau, Você tem que saber onde você está pisando. Então Deus está falando, o Senhor está falando, seja prudente diante das ameaças desse mundo que querem te escravizar. Gente, você sabe qual é a indústria que mais cresce no mundo ultimamente? Até mais que a indústria das armas, até mais que a indústria das drogas, a indústria das drogas legais. Farmácia, remédio. Gente, antigamente você chegava numa cidade pequena, ali tinha 6 botecos, uma paróquia, né, um cartório. Hoje as farmácias, tem mais farmácia que boteco. Gente, tanta farmácia é o que dá mais dinheiro. Os donos de farmácia são riquíssimos, com todo respeito. Por quê? Porque a gente tem que consumir um monte de remédio. Cada vez mais é medicação para dor, é medicação para ansiedade, é medicação para traição, é medicação para rejeição, e é medicação para emagrecer, né? Medicação para dormir. A gente está medicando o que não precisava ser medicável, né? Todo mundo, ninguém mais faz regime. Toma lá aquele remédio que eu esqueci o nome lá, que a galera está emagrecendo aí. Também nem quero falar não para não fazer propaganda do negócio, né? Sabe? É como se fosse uma lipoaspiração espiritual. O cara vai lá, aplica o negócio e emagrece. Medicação para tudo. A gente, cuidado. Jesus está dizendo, seja prudente. Será que você precisa de tanto remédio assim? Tem remédios, claro, obviamente que a gente precisa. Mas será que precisa de tanto? Tudo, gente, é medicável hoje. Prudente. Segunda coisa, não leva bolsa nem sacola. Confia na providência de Deus. Deixe-se cuidar por Deus. Você sabia que a confiança na providência de Deus, eu vou retomar isso daqui a pouco, ela é essencial para você não ser ansioso, para você vencer o gatilho da ansiedade que te faz querer controlar tudo. Jesus está dizendo, não leva bolsa nem sacola. Por quê? Porque eu cuido de você. Óbvio, você precisa trabalhar, você precisa ter uma reserva, você que tem filho, tem conta para pagar. Mas gente, no fundo, o controle não está nas suas mãos. É uma confiança que nasce da fé. Eu disse isso aqui na sexta-feira à noite. Uma confiança que nasce da fé. E essa confiança é essencial. É essencial. O crescer na confiança em Deus é um ponto da estratégia para nós vencermos a ansiedade. Sabe? Crescer na confiança em Deus. E eu estava usando de manhã e vou continuar usando textos dos monges do deserto, dos 4 primeiros séculos, né? Muito interessante o que os monges do deserto diziam sobre essas questões. E eu estou usando em especial textos do livro chamado Iniciação à Vida Espiritual, do Tito Coliander, que é muito interessante, falando sobre a confiança em Deus. Olha o que os santos padres do deserto diziam, não é? A primeira coisa que deves inculcar, ou seja, cultivar no espírito, é que nunca, de modo algum, te deves apoiar em ti mesmo. O combate que vais enfrentar é extraordinariamente árduo, e as forças humanas sozinhas são de todo insuficientes para conduzir esse combate, para vencer esse combate. Se confias em ti mesmo, serás derrubado de imediato. Olha o que os monges do deserto estão dizendo. E perderás toda a vontade de continuar a luta. Só Deus te pode dar a vitória. Só Deus. Vamos aplaudir isso aqui, gente? Vamos aplaudir no sentido que nós entendemos. Porque veja bem, os monges do deserto estão dizendo, eu continuo as reflexões que eu comecei de manhã sobre os pensamentos dos monges do deserto sobre a questão da ansiedade. Se você confia em você mesmo, você vai sucumbir diante da luta. Porque veja bem, se você for pensar nos perigos hipotéticos que você tem, por exemplo, quem veio aqui de Santa Catarina, levanta a mão. Cuidado, hein?
Você pode sair daquela porta, tropeçar numa casca de banana, cair rolando, o cachorro vem, te morde, alguém na correria assustado pisa na sua cabeça, o ônibus vai embora, te esquece. Que isso, hein, padre? Tem cabeça de gente por aí que é assim, né? E se você começar a ponderar sobre os perigos, né? Nossa, pai, mas se cair um raio agora, cair essa parte do telhado na minha cabeça, pai, né? Quando você pega um avião, se você for ficar pensando mesmo, né? Quando eu estou no avião, eu fico pensando assim, nossa, Jesus, se precisar parar aqui em cima para abastecer, como é que vai ser, né? Eu falo, não vou pensar nisso, vou pensar no jogo, vou pensar no que Jesus falou no Evangelho. Mas não é verdade? Se você confiar em ti, se você confiar, pensar, ponderar sobre as incertezas da vida, você fica louco. Porque pode acontecer, né? É uma entre mil, mas você pode tropeçar numa casa de banana ali, cair, sair rolando, alguém pisar na sua cabeça, ouvir um carro te atropelar, o ônibus ir para Santa Catarina, esquecer você, o cachorro te morder, daqui a pouco vai chegar o caramelo e mais dois, que sempre vem na hora da consagração, são bem católicos os cachorros, né? Mas se você for ponderar, você fica louco. Não, mas eu vim de Santa Catarina aqui, padre, mas meu marido ficou lá. O que ele está fazendo, padre? Será que ele lavou a louça? Será que ele regou as flores? Ou será que outras coisas pior, padre, que não vem ao caso? Se você for parar para pensar, você fica doido. O senhor deixou a paróquia lá, padre. Será que não entrou um ladrão e não roubou a paróquia? Meu Deus do céu, o bispo vai me ligar. Não, se você for ficar pensando nas possibilidades, né? Do que dá errado, do que não dá. Ou seja, é o que o padre do deserto está dizendo numa linguagem mais ascética, né? Não confie em ti mesmo. Não confie no que você pode controlar. Confie em Deus. Porque sempre vai ter um perigo na sua vida. Sempre vai ter uma possibilidade ruim. Sempre pode acontecer alguma coisa ruim. Sempre você não vai controlar, né? Que nem a história que eu conto da mulher que entrou em crise, ficou depressiva, triste, com medo do menino entrar na droga, né? E ela falou, padre, eu sei da sua história, estou em minha equipe de oração. Eu falei, quanto tempo tem o seu filho? 9 meses. Uau, legal, hein? Legal. Quando ele tiver adolescente, você já morreu de infarto, né? Quando chegar o tempo de você se preocupar com isso, né? Porque ela, mas menino, ele tem 9 meses, deixa ele mamar. Você está bebendo pinga, ele vai se intoxicar no seu leite? Não, padre, não. Então não pense em droga agora. Mas o mundo está difícil. Está difícil, vai piorar. Mas Deus continua te amando e cuidando de você. Sério, padre, sério. Né? Não confie em ti mesmo, não confie no que você vê, porque a sua visão é muito, muito curta. Às vezes onde você vê o fim, Deus está vendo um começo. Ai, padre, está dando tudo errado na minha família. Talvez é desse problema que Deus vai tirar um bem maior que você nunca teria na sua vida. Talvez, gente, eu pregava no Sorrindo para a Vida essa semana e eu dizia que o que move o mundo são os problemas, sabia? As grandes inovações, as grandes invenções, as grandes soluções nasceram de problemas. É o problema que te tira da zona de conforto, que te faz crescer na virtude, que te faz progredir, que te faz ser mais parecido com Deus, que te faz desenvolver a paciência, a humildade, a espiritualidade, a confiança, a temperança, a prudência, as virtudes. Então não confie em você mesmo, confie em Deus. Confia em Deus, porque senão nesse combate extraordinário, disseram aqui os monges do deserto, você vai sucumbir. Porque maior, como disse São João na sua carta, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você pode repetir isso depois do padre? Maior é o que está em mim. Mas agora de verdade, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que me defende do que aqueles que vêm contra mim. Isso é bíblico, está escrito lá no Salmo 27. Então muitas vezes nós temos que parar de escutar as muitas vozes de medo, de confusão, para escutar a voz de Deus, a voz das possibilidades, como eu disse. Ai, padre, tenho medo, nossa, e se eu engordar, e se eu ficar careca? Meu filho, você vai ficar pensando nisso, né? Confiar em Deus, saber que é maior aquele que está em você do que o que está no mundo. E como eu disse na sexta, o Senhor Deus é o Senhor do tempo. No tempo de depressão, de ansiedade, de medo que você está vivendo, Ele já está te preparando para as vitórias, para as bênçãos que Ele tem para você, que vão acontecer no tempo certo, sabe? E falando ainda da confiança, né? Desse conselho de Jesus, desse passo para a estratégia, para seguir Jesus e para vencer a ansiedade, eu quero trazer um outro trecho de São João Crisóstomo, doutor da igreja, falando sobre a confiança. Olha o que São João Crisóstomo ensinou.
A fé e a confiança são brilhantes como um raio de sol. Elas permitem-nos ver Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Olha o que São João Crisóstomo, doutor da igreja, está nos ensinando. A confiança, a fé, ela nos permite ver Deus em todas as coisas. Padre, eu perdi aquela pessoa. Deus não deixou de agir na tua vida, de cuidar de você. Talvez aquela pessoa estava pronta para ser colhida e você não. Padre, eu perdi o meu emprego. Ver Deus nessa perda de emprego. Se você perdeu o emprego agora, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. Se o mundo fecha uma porta, Deus abre 10. É que talvez você precisa não só de um emprego para ganhar dinheiro, você precisa ser mais humilde, você precisa depender mais de Deus, você precisa confiar mais em Deus. Deus não vai te abençoar só dando dinheiro para encher a sua conta. Ele vai te abençoar fazendo de você uma pessoa mais parecida com Ele, para que você possa entrar no céu e alcançar a salvação. Não só ganhar benefício nesse mundo, gente. São João Crisóstomo diz: ver Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus, a partir de Deus. Ai, mas eu perdi o emprego, mas a minha casa está com uma infiltração, mas eu estou com um problema no casamento. Ei, as coisas continuam nas mãos de Deus. Não adianta você se desesperar, porque é isso que o diabo quer. Quando você cede ao desespero, você está dizendo sim à voz do diabo. Quando você confia, mesmo sem enxergar uma solução, você está dizendo sim à voz de Deus. E a gente tem que perder essa mania, gente, de achar que Deus só está conosco, só nos abençoa quando a gente tem vitória, quando a gente tem conta cheia de dinheiro, quando tudo dá certo no nosso casamento, quando a gente está bonito, cheiroso, rico, inteligente. Onde Deus salvou a humanidade? Gente, numa cruz. Deus salvou a humanidade na pior humilhação e sofrimento e injustiça do mundo, que foi a morte de Deus, de um inocente, que era Deus encarnado. Então é na sua cruz, no seu sofrimento, que mais Deus está fazendo na sua vida, que mais Deus está te salvando, é que mais Deus está abrindo novas portas para você. Então, como dizia São João Crisóstomo, ver Deus em tudo e ver tudo a partir de Deus. Se você vê uma morte somente com um olhar humano, é desesperador. Mas se você vê uma morte a partir de Deus, não, você crê na ressurreição. Você crê que existe o céu, não é só aqui. Se você vê uma doença só com um olhar humano, todas as suas amigas postando aquelas fotos, murchando a barriga, quase tendo um aneurisma para parecer que a barriga tanquinha na foto, e você doente lá engordando, é desesperador. Mas se você vê com os olhos de Deus, não, eu estou nesse momento, mas esse momento não me define, eu vou vencer, eu vou sair mais forte, Deus está comigo. Os santos, gente, se tornaram santos justamente nos momentos de mais dificuldade, como Santo Inácio de Loyola, que a gente vai celebrar no último dia desse mês, dia da minha ordenação sacerdotal, aniversário, né? Santo Inácio era um soldado bonito, rico, diz que até a princesa tinha uma caída por ele, e justamente numa batalha que ele teve o joelho fraturado, por um soldado bonito, jovem, não saía de prostíbulos, ficou com o joelho lá fraturado, ficou na enfermaria, os irmãos dele, os outros soldados, todos bebendo, e ele no desespero, aí deram para ele o livro do Evangelho. Ali ele leu o Evangelho, e naquele sofrimento ele se encontrou com Deus, fundou a Companhia de Jesus, os jesuítas, e evangelizou a América Latina inteira, evangelizou a África, evangelizou o mundo inteiro, mas foi naquele momento. Então ver tudo a partir de Deus. Uma enfermidade não é o fim, ela pode ser um novo começo de uma nova história na sua vida, ou da sua salvação, a purificação para Deus te levar para o céu, sabe? Então ver tudo em Deus e ver Deus em tudo. Veja Deus em tudo, isso é ter fé, e isso te ajuda a vencer a ansiedade. Não leveis bolsas nem sacolas, ou seja, meu filho, você é meu, e do que é meu, cuido eu, diz Deus para você. Meu filho, você é meu, minha filha, você é minha, e do que é meu, cuido eu, seu pai. Essa confiança, gente, essa confiança. Depois o Evangelho continua: não saúde a ninguém pelo caminho. O que isso quer dizer? Os santos padres interpretavam isso aqui como: não se apegue. Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que se desapegar, tem que ter liberdade interior, se desapegar das coisas, das pessoas. A partir do momento que você fala assim, sem aquela pessoa eu não posso viver, tem um problema. Tem um problema.
Seu marido pode ser muito importante para você, o seu filho, mas ele não pode ser o sentido da sua vida. O sentido da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Sabe, porque o teu marido vai passar, e o teu marido não morreu numa cruz por você, e talvez ele venha partir desse mundo antes de você. Sabe, você não vai poder chegar na UTI e falar para ele, né, se você morreu eu te mato. Se for a hora dele, você está entendendo? Mas às vezes a gente vai vivendo um apego, a gente vai se apegando, eu preciso, eu fico triste, por quê? Porque morreu o meu bichinho, com todo respeito, é duro, mas Deus está pedindo o coração livre. Eu saí daquela casa, eu estou triste. Sabe, a gente tem que se desapegar, como dizia o Padre Léo, das coisas dessa terra e se apegar às coisas do céu, viver com o coração no céu. A gente vai se apegando nas coisas, não saudeis a ninguém, seja livre. Depois continue, espalhe a paz de Cristo, né? Dizei quando entrar nessa casa, a paz esteja nessa casa. Espalha, seja um semeador da paz de Cristo. Isso é uma estratégia para você ser discípulo de Cristo e para você não ficar centrado em você mesmo, nos seus problemas, porque a ansiedade nasce muitas vezes dessa a gente vai cuidando da gente mesmo muito, é muito egoísmo, a gente só olha para a gente. Isso aumenta os problemas, a dimensão dos problemas. Então, semeia a paz, entrar numa casa e diga, paz esteja nessa casa, semeia a paz de Cristo. Em Cristo, quanto mais paz você dá, mais paz você tem. Quanto mais Deus você dá, mais Deus você tem, né? A fé é um bem que se multiplica ao ser dividido, né? Quanto mais você divide, mais você tem. Depois Jesus diz, não passeis de casa em casa. O que isso quer dizer? Os santos padres interpretavam, né, dos séculos, depois do período ali do século IV até o século VIII, isso aqui como fuja do barulho, né? Não passeis de casa em casa, fuja da agitação desse mundo, centre-se em Deus. Fuja da agitação, não passa de casa em casa, não fica nessa confusão, né? Centre-se em Deus, fuja do barulho desse mundo. É aquilo que eu dizia na sexta e eu retomo. Nós fomos criados num jardim, gente. Nós não fomos criados num shopping, nós não fomos criados diante de uma tela, nós fomos criados num jardim. Então, para vencer a ansiedade, a gente precisa contemplar mais e visualizar menos. Sabe por que tem muita gente ansiosa? Ansiosa porque não contempla mais. Não contempla mais a criação, a natureza, o mar, as árvores. Não faz uma caminhada na natureza, é só visualizando, é só tela, é só TikTok, é só WhatsApp, é só Instagram, é só série. Você foi criado num jardim, isso mostra que Deus te criou para ter uma conexão com a criação, com a natureza. Isso descansa a sua mente, desarma os gatilhos da ansiedade. Sabe, visualizar menos, contemplar mais. Você vê que quando Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele está explicando sobre a ansiedade, o que ele fala? Olhai para a TV de LED, é isso que ele fala? Olhai para o iPhone 16. Olhai para a nova série do Netflix. O que ele fala? Olhai para os pássaros do céu. Olhai para os lírios dos campos. Jesus está nos dizendo, no capítulo no qual ele fala sobre ansiedade, tá? Mateus 6. A partir ali do 25 até o 34, onde ele diz no 34, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimos. Ali ele fala sobre viver um dia de cada vez. Ali ele fala sobre não se preocupar com o amanhã. Ali ele fala para não ficar ansioso, não ficarmos ansiosos. Mas ele nos ensina, olhai para a criação. Olha os pássaros, olha os lírios. Olha o Deus que cuida de tudo. Ele também cuida de você. Então está dizendo, sai do barulho, não passa de casa em casa. Faz mais silêncio. Reza mais, quieto. Desliga um pouco a tela na sua casa. Sobretudo na hora da refeição. Tem que ter a cestinha do celular lá, para você pegar os celulares dos seus filhos. Se ficar todo mundo em silêncio, que fique, mas sem tela. Depois Jesus continua. Dê de graça o que você recebeu. Seja generoso, seja grato, né? No caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. No caminho curai os doentes. Ou seja, estratégia, olha só, ponto da estratégia de Jesus. Dê de graça o que você recebeu de graça. Muitas vezes para nos curar da ansiedade, gente, dos nossos problemas, nós precisaremos, sair do centro. Nós precisaremos ser mais generosos. Nós precisaremos dar de graça o que Deus nos deu de graça. A gratidão, a generosidade, a bondade é um ponto dessa estratégia. O sair do centro. Depois Jesus diz, comam do que vos servirem, bebam do que vos derem,
Ou seja, deixe-se cuidar por Deus. Deus cuida da gente através das pessoas. Deus cuida, por exemplo, nós que somos missionários, a gente toca muito nisso, né? Às vezes você não falou para ninguém, você está precisando de uma coisa, a pessoa chega e te dá aquilo que você está precisando, né? E tem gente que acerta, viu? O número do padre até 46 do pé e outras coisas. Não é fácil, você dá um tênis para um missionário normal, né? Que tem pé pequeno, né? Vai brincando assim. Às vezes Deus vai cuidando da gente das pequenas coisas. Não só da gente que é missionário, óbvio, a gente consagrou a vida a Deus, mas você também. Deus quer cuidar de você. Às vezes você está agitado, Deus envia uma pessoa que você nunca viu, te fala uma coisa ali na fila de alguma coisa, na fila da padaria, você fala, de onde surgiu, né? Às vezes uma frase, um vídeo que vem para você, você fala, nossa, essa é a resposta que eu esperava. É Deus cuidando. Deixe-se cuidar. Depois, essa daqui é fantástica. Sacudir a poeira dos pés. Não jogar pérolas aos porcos. Valorizar o evangelho. Se não te ouvirem, não fica ali perdendo tempo. Sacode a poeira do pé e vai para outra cidade. Jesus falou isso no evangelho. O que isso significa? Não fica gastando tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Não fique investindo em pessoas que não vão reagir, né? Claro, se for seu marido, seu filho, é outra coisa. Mas às vezes, aí você não tem jeito, né? Você tem que assumir a sua missão na sua casa e lutar por eles, óbvio. Mas às vezes a gente fica gastando tempo com coisa que não é essencial. Ou seja, a gente entra em luta que Deus não nos pediu para entrar. Para vencer a ansiedade, a gente vai ter que ter sabedoria para escolhermos quais lutas vale a pena lutar, quais lutas Deus quer que nós lutemos e quais lutas nós não devemos lutar. Porque não é todo combate que Deus quer que você lute. Em Daniel capítulo 9 diz que o demônio trabalha para esgotar os santos, para esgotar os homens e mulheres de Deus. Então não é toda luta que Deus quer que você entre. Ah, aquela pessoa falou aquilo. Gente, o bom de ficando mais velho, né? É que tipo assim, aquela pessoa falou aquilo, e falaram de você, que legal, né? Manda um abraço. Gente, a pessoa que fala de você, ela não paga suas contas, ela não está nem aí para você, a maioria das vezes que ela fala é com inveja, ela não sabe o que você luta no dia para viver, para ser quem você é. Quando você vai ficar dando, mas falou de mim, não, ela vai ver. Deixa, essas pessoas que falam de você, uma hora alguém vai falar dela e uma hora alguém que ela falou vai brigar com ela, que não seja você. Mantenha a sua paz, nada vale o preço da sua paz. Você sabe que aquele parente gosta de te provocar, né? Chega na casa na hora do almoço sem ser convidado, come seu churrasco, leva a sobremesa embora, não devolve a vasilha. Acontece em todos os estados do Brasil, em todos os lugares. Mas você tem que manter a sua paz. O que vale, a sua paz ou a sua vasilha, né? Eu vou lá, eu quebro o pau. Sempre quando você briga, você está, sabe, liberando cortisol, ficando aquela agitação, né? Então, sacode a poeira dos pés e vai embora. Ou seja, não gasta tempo com quem não quer te ouvir. Não gasta tempo com coisa que você sabe que não vai gerar, não vai te levar a lugar nenhum. Depois Jesus continua. Isso aqui eu quero centrar minha atenção. Eles falaram, Senhor, até os demônios se submeteram à nossa oração. Mas Jesus disse, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem a vós, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Você entendeu a profundidade disso aqui? Existe na nossa vida, gente, vários níveis, vários graus de alegria. Por exemplo, quando você come uma comida boa, aquele bolo de chocolate, não dá uma alegria, sim ou não? Só a hora que pesa que dá tristeza depois, né? Mas você ganhar uma promoção, você passar num concurso, você ganhar um elogio, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você está muito bonito hoje. Elogia, vai, elogia. Na fé. Não é uma alegria? Você emagrecer, você conseguir trocar de carro. Mas Jesus está falando, essas alegrias são bonitas, mas existe uma alegria superior. A certeza de que o seu nome está escrito no meu coração. Certeza de que eu sou teu e você é meu. A certeza de que existe um céu. É uma alegria nobre, é uma alegria superior, que mesmo em depressão, em tristeza, em ansiedade, você pode ter. É aquilo que a oração de hoje da coleta começou assim, ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguistes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, alegria que vem do Senhor, para que livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Ou seja, dai-nos uma santa alegria aqui, para que cheguemos à felicidade que não passa lá. Ou seja, alegrem-se porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Alegrem-se porque eu os amo, e em mim vocês vão vencer também. Alegrem-se. Depois da primeira leitura fala da alegria também, né? Do povo que estava no exílio, sem terra, sem identidade, sem templo, e Deus lhes promete uma alegria.
a reconstrução do templo em Jerusalém, a volta dos exilados. Mas no Evangelho Jesus está direcionando o olhar deles. O que vocês fazem é muito bonito, filhos. Vocês pregaram, vocês curaram, mas a alegria maior está reservada para vocês no céu. Não tirem o olhar da verdadeira meta. E combatam o bom combate por essa grande meta, para alcançar essa meta que é o céu, não é? E é interessante, saindo disso e entrando agora na questão do combate, né, que a gente precisa traçar contra a ansiedade, da nossa estratégia. Todas essas coisas que Jesus disse no Evangelho fazem parte também da estratégia para nós vencermos a ansiedade. Mas agora, concluindo e discorrendo um pouco continuamente, com continuidade aquilo que eu falava de manhã, você sabe que na vida da gente sempre vai existir um combate, sim ou não? Pode ser um combate contra uma doença, pode ser um combate contra uma situação difícil, pode ser um combate contra alguém que quer destruir a sua família, contra alguém no sentido de uma pessoa má, né? Não é que você vai combater, fazer mal, mas no sentido, é um combate. É um combate nos seus pensamentos, há um combate contra a depressão, há um combate contra a ansiedade. Sempre a gente está vivendo um combate. E o combate maior é dentro da gente, é na nossa mente. São os pensamentos. E você sabe que Jesus, falando para a gente olhar para a alegria do céu, Ele está nos dando uma pista. Você precisa entrar no combate de cada dia com os olhos fixos no céu, para a sua meta. Mas também, você precisa usar instrumentos, estratégias diárias para você enfrentar. E uma dessas estratégias, veja bem, é aquilo que a gente chama de mudar a base dos comportamentos, né? Porque a ansiedade, ela é alimentada por um comportamento. Claro, existem fatores ali de desequilíbrio, talvez químicos, neurais, podem existir. Mas na grande maioria das vezes, a ansiedade, gente, ela começa com um temperamento. Com comportamento, desculpa. Como eu dizia de manhã, é ver demais o celular, é comer muito fast food, é tomar muito café, é se preocupar excessivamente com tudo, é querer controlar tudo, é não saber dizer não, querer fazer todas as coisas, é não colocar limite no trabalho, é acordar, a primeira coisa que fazer é já pegar o celular, é não dar tempo para a mente repousar, descansar, é não rezar, é não silenciar. E você sabe que uma das coisas importantes para a gente vencer a ansiedade é mudar a base dos comportamentos ansiogênicos, né? Aquilo que a gente chama do ciclo ansiogênico. E para mudar, a gente tem que entender, como eu dizia de manhã, aquilo que está na raiz do que nos escraviza na ansiedade. Olha, não sei se você já ouviu falar, tem um livro fantástico de uma autora best-seller chamada Anna Lembke, que se chama Nação Dopamina. Não sei se você já ouviu falar desse livro, muito interessante, está traduzido para o português, é fácil de ler. E essa autora falava uma coisa sobre esse combate que a gente vive contra a ansiedade, contra os vícios, que ela chama da gangorra dopaminérgica. Não sei se você já ouviu falar. O que é a gangorra dopaminérgica? Por exemplo, uma pessoa viciada. O que acontece quando você vai beber ou vai usar cocaína? Quando você usa cocaína, por exemplo, o seu nível basal de ansiedade, ele aumenta 200, às vezes 250 vezes. De dopamina, né? Da sensação de bem-estar, né? Descarga de dopamina no seu cérebro, a sensação de prazer. Aumenta 250 vezes. Ela falava dessa gangorra. O que é uma gangorra? Para cá e para cá, né? Só que quando a ansiedade, a recompensa, o prazer aumenta por causa da cocaína, logo tempo depois, ela vai baixar abaixo, né? Vai estar abaixo do nível basal, da média. Então você vai ter que usar mais cocaína para ter aquele sentimento. Aí amanhã você vai ter que usar mais cocaína. Por quê? Porque o seu cérebro diminui os receptores da dopamina, né? Porque ele vai se adaptando. Então, o que ela explicava? Que a gente vai ficando viciado sem perceber. Porque a gente vê um vídeo, como eu dizia de manhã lá, alimenta muito esse mesmo ciclo do vício, né? A barra de rolagem contínua. E vai descarregando dopamina no seu cérebro. Só que o seu cérebro vai querer mais. Você já percebeu que quando você acaba, às vezes, por exemplo, de ver um filme maravilhoso, gostoso, você já quer procurar outro? E se você achar um outro filme bom, não vai ser a mesma sensação. Aí você quer se deixar, você fica assistindo. Ou você viu um vídeo, você quer ver mais. Por quê? Porque esse sistema está funcionando. Só que o seu cérebro, ele é traiçoeiro. Ele vai diminuir para que você busque mais. É por isso que tem gente que fala, né? Eu acho que é uma balela, uma mentira do mundo. Gente que fala, padre, maconha não faz mal, você pode fumar, né? É uma idiotice. Por que você está fumando maconha? Você está fumando, tudo bem, tem uma descarga de dopamina, mas vai diminuir o receptor. Você vai querer mais, vai chegar uma hora que você vai querer outras coisas. Eu digo isso porque eu fui viciado em maconha, cocaína e pasta à base de crack por anos. Quem já ouviu minha
minha história pela Canção Nova sabe o que eu estou falando. Na minha adolescência, comecei a usar droga com 11 anos. Usei até 17, tive coma, 2 comas por causa de droga. Fui expulso de escola, de time por causa de droga. A gente foi campeão na época do campeonato, digamos um brasileiro, infanto juvenil, né, brasileirinho. Tudo por causa de droga. Por quê? Porque eu fumei maconha, ali com 11, 12 anos, novinho. Aí meu cérebro pediu mais. Aí eu cheguei a conhecer a cocaína. Aí depois eu conheci o haxixe. Aí depois eu misturava droga. Depois eu cheirava benzina. Depois eu fumei pasta base de crack. Onde que vai parar? Aí fica esses bando de besta falando, maconha é natural, não faz... Olha, não faz mal nenhum. É um bando de trouxa. Me perdoe, eu estou falando porque eu vivi. Não estou falando do que eu li. Vai falar para outro, né? Você acha que os padres são tontos, né? Vai falar para outra pessoa. A gente sabe o que a gente está falando e eu vim desse mundo. Então a pessoa está fumando maconha, vai pedir mais. E o seu cérebro sempre vai pedir mais. Por isso que a gente entra na ansiedade. Eu estou falando do vício, da droga. Mas isso também serve para o ciclo da ansiedade. Você está vendo o vídeo, ele vai pedir mais. Porque esse prazer ele é viciante. Ele vai pedir mais. Você está comendo aquele chocolate, vai pedir mais. Então você tem que trabalhar com o seu cérebro, dando para ele outras ferramentas. Aí ele quer só assistir, mas você vai usar, como eu falava de manhã na pregação, a parte racional, né, a parte mais sensata do cérebro, o córtex pré-frontal, e vai dizer, não, agora eu vou fazer uma caminhada. Você tem que educar esse sistema de recompensa do seu cérebro, mudando comportamentos. Assistindo menos, não ficando 2 horas vendo vídeo de cachorrinho, ou de outras coisas que não vem ao caso, como eu falei de manhã, né? Não ficando, curiosando a vida dos outros e mandando mensagem. Por que você não tem uma iniciativa? Por exemplo, a partir de 9 eu vou colocar o meu celular dentro de uma caixa, eu só pego no outro dia, 7 da manhã. Ah não, padre, eu vou tremer a noite inteira, padre. Isso é difícil, como é que eu fico? É meu celular, não, é muito importante, né? Ai, padre, e o que pode acontecer nesse tempo? Nossa, é verdade, né? Quando não tinha celular, na noite, entre uma noite e outra, soltavam bomba atômica na cidade da sua família, sempre, né? O que tão importante assim que você não pode ficar? Tem que mudar o comportamento, ver menos vídeo, e contemplar mais a natureza, ler mais. Quando você lê, gente, você está fazendo um bem para o seu cérebro que você não tem noção. Então mudar comportamento é um combate, mas você tem que mudar comportamento. Continuando a reflexão que eu estava fazendo de manhã, para você que chegou na missa agora, para você entender, né? E os padres do deserto diziam uma coisa fantástica. Eles não tinham o problema da ansiedade como a gente tem hoje. Mas eles diziam assim, que ninguém cresce na ascese, na vida espiritual, ninguém vence a si mesmo, se não faz 2 coisas. Primeira, ocupar a mente com Deus. E a segunda, ocupar a mão com o trabalho manual. Essa é uma estratégia dos padres do deserto lá do século 3, viu? Que é muito eficaz para vencer a ansiedade. Ocupar sua mente com as coisas de Deus e ocupar, hoje, né, um dos padrões ouro para vencer a ansiedade é você ter um artesanato manual, fazer alguma coisa manual. Plantar uma horta, plantar flor, fazer crochê, fazer coisas com a sua mão, ter um hobby, não é? Que o hobby não seja comer somente, que esse é um hobby muito bom, né? Gostoso, às vezes eu faço também, mas que seja, coisas que você trabalha com a sua mão e você ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Os padres do deserto, eles ocupavam a mão fazendo balaio e iam sempre repetindo versículos da Bíblia, sempre, o dia inteiro, Então a gente precisa voltar para o simples, para o orgânico, né? É tudo hoje tão processado em tudo, né? E outra coisa, nesse combate contra a ansiedade, contra os nossos, os padres do deserto chamavam de demônios interiores, né? É os pensamentos etíopes que eles falavam, interessante, eles moravam ali no norte da África, e alguns padres chamavam de pensamentos etíopes, não sei porquê, talvez tinha algum problema com a Etiópia ali, mas eles diziam que esses pensamentos que vêm roubar a nossa paz, esses pensamentos de confusão, de ansiedade, a gente tem que combater usando 4 coisas, olha só, caminho para o final da reflexão, lendo aqui o que os padres do deserto escreveram. Aquele que empreende o combate interior, o combate contra os pensamentos disturbadores, necessita a todo momento de 4 coisas, presta atenção, 4 coisas, isso aqui está dentro da estratégia para vencer a ansiedade. Primeira, humildade, reconhecer a fraqueza, buscar ajuda. Segunda, grande vigilância, atenção ao que alimenta a ansiedade, atenção ao que alimenta o pecado, vigilância. Terceiro, vontade de resistir, ou seja, atitude combativa, mudança de comportamento, né? Reprogramação da mente pela neuroplasticidade, né? Como Kendall dizia, um médico que ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, né? Reprogramar a mente.
necessita de 4 coisas: humildade, grande vigilância, vontade de resistir e oração. A última coisa, oração. Trata-se de vencer, com a ajuda de Deus, os etíopes dos pensamentos, como eu disse, esses pensamentos disturbadores, expulsando-os pela porta do coração e esmagando os seus tentáculos. A humildade é uma condição prévia, pois a pessoa orgulhosa é eliminada no combate uma vez por todas. A vigilância é necessária para reconhecer imediatamente os inimigos, para conservar o coração livre dos vícios. Olha só, lá no século 3 e 4, eles estão dizendo: vigia diante daquilo que está te viciando. É o celular, é o café, é a comida, é a droga, é a bebida. Depois, a vontade de resistir deve estar sempre presente, assim que o inimigo seja reconhecido. Porém, visto que sem mim nada podeis fazer, né? João 15,15, a oração é o trunfo mais importante, da qual depende todo o combate. Então olha só, gente, o que os padres do deserto estão ensinando? Para vencer o combate contra os etíopes do pensamento. Interessante essa palavra que eles usavam, né? Você precisa de oração, você precisa de vigilância, você precisa de humildade, você precisa de vontade de resistir, ou seja, mudar o comportamento, combater. Você precisa fazer a sua parte, sabe? Você precisa, sobretudo, se converter a Deus, como eu dizia na sexta-feira, né? A conversão, o assumir o jeito de Deus ver e pensar, isso é essencial para vencer a ansiedade, para vencer o medo. O estar em Deus, o ver tudo a partir de Deus e Deus em tudo, não é? Como dizia São João Crisóstomo. Amém? Vamos ficar em pé? Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem muitas bênçãos para você. Deus tem muitas bênçãos para você. Diga para essa pessoa: não fuja do combate. Não fuja do combate. Contra a ansiedade. Contra a ansiedade. Contra o medo. Contra o medo. Contra o mal. Contra o mal. Combata. Combate. Usando as armas certas. Usando as armas certas. Na certeza. Na certeza. De que Deus te dará a vitória. De que Deus te dará a vitória. Amém. Amém. Levanta o seu braço direito comigo. Eu quero conduzir você a fazer uma oração agora. Antes de nós cantarmos, a Milena com certeza preparou uma música muito especial ali para nós. Mas levanta o seu braço direito e repita com o Padre: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio. A tudo que perturba a minha mente. A tudo que perturba a minha mente. E inquieta o meu coração. Inquieta o meu coração. Eu renuncio ao desânimo. Eu renuncio ao desânimo. A autocobrança excessiva. A autocobrança excessiva. A ansiedade. A ansiedade. Aos pensamentos perturbadores. Aos pensamentos perturbadores. A tudo que me prende ao passado. A tudo que me prende ao passado. A toda tristeza e melancolia. A toda tristeza e melancolia. A todo desespero e falta de fé. A todo desespero e falta de fé. A todo pecado. A todo pecado. Apego. Apego. E a tudo que me aprisiona ao mal. E a tudo que me aprisiona ao mal. A toda ação direta. A toda ação direta. Ou indireta. Ou indireta. Dos espíritos malignos. Dos espíritos malignos. A tudo que me leva a uma tristeza profunda. A tudo que me leva a uma tristeza profunda. A todo egoísmo. A todo egoísmo. Dureza de coração. Dureza de coração. Orgulho. Orgulho. Falta de vigilância. Falta de vigilância. Falta de humildade. Falta de humildade. Eu renuncio a tudo isso. Eu renuncio a tudo isso. E a todo mal. E a todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E declaro que Jesus Cristo. E declaro que Jesus Cristo. É o único Senhor da minha mente. É o único Senhor da minha mente. Dos meus pensamentos. Dos meus pensamentos. Dos meus sentimentos. Dos meus sentimentos. Da minha história. Da minha história. E eu te peço, Senhor, inunda-me agora. Inunda-me agora. Com o teu Espírito Santo. Enche a minha mente. Enche a minha mente. E o meu coração. E o meu coração. Com o poder do alto. Com o poder do alto. Coloca, Senhor. Coloca, Senhor. Tudo em ordem dentro de mim. Tudo em ordem dentro de mim. Nos meus pensamentos. Nos meus pensamentos. Nas minhas atitudes. Nas minhas atitudes. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Ser conduzido pelo teu Espírito. Ser conduzido pelo teu Espírito. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Ter um
encontro contigo nesta tarde. ter um encontro contigo nesta tarde. Batiza-me no teu Espírito Santo. Batiza-me no teu Espírito Santo. Ordena o meu coração. Ordena o meu coração. Enche-me com os teus dons. Enche-me com os teus dons. Com as virtudes do teu Espírito. Com as virtudes do teu Espírito. Liberta-me do comodismo. Liberta-me do comodismo. Inspira-me novas ações. Inspira-me novas ações. Novos comportamentos. Novos comportamentos. Que em tudo eu faça a tua vontade. Que em tudo eu faça a tua vontade. Que em tudo eu busque a alegria do céu. Que em tudo eu busque a alegria do céu. Onde está a verdadeira felicidade? Onde está a verdadeira felicidade? Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém.